Olá, estou aqui para te passar 10 dicas importantíssimas de substituição tributária do ICMS. Fica comigo que você vai aprender muita coisa bacaninha aqui de substituição tributária. Eu sou o professor Antônio Sérgio do canal Tributário Expert. Você está estranhando, né? Você está estranhando porque você está acostumado a me ver aqui falando de SPED fiscal, de bloco K, de GFD. Eu falo disso também, falo muito disso também, mas hoje o nosso papo é substituição tributária do ICMS. Vamos lá, 10 dicas. Bom, primeira dica, primeiro ponto importante. O que é a substituição tributária? Substituição tributária é aquele regime onde o governo determina que alguém vai ficar responsável pelo recolhimento do ICMS de toda a cadeia. A definição técnica da substituição tributária do que é a substituição é o regime através do qual a responsabilidade pelo recolhimento do imposto das operações subsequentes é atribuída a um outro contribuinte. Resumindo, alguém vai ter que pagar o imposto dos outros. É isso que é a substituição. Então, é o regime onde o governo cobra antecipadamente o ICMS de uma lista pré-estabelecida de produtos. Então, existem alguns produtos que o ICMS ele é recolhido com antecedência. Tranquilo? Vamos agora para dica número 2. Quem está sujeito à substituição tributária? No regime da substituição tributária, nós dizemos que aquele contribuinte que fica responsável por recolher o imposto das operações seguintes, ele se chama de substituto. A gente trata esse contribuinte como substituto. Então, quem é o substituto no regime da substituição tributária? Ou seja, quem é o responsável por recolher o imposto de toda a cadeia? É o fabricante da mercadoria que está no regime da ST, ou o importador da mercadoria que está no regime da ST. Então, substituto é o fabricante ou o importador, aqueles que vão ficar responsáveis pelo recolhimento do ICMS de toda a cadeia. Tranquilo? Então, fabricante, importador, fique esperto, veja se o produto com o qual você trabalha não está na lista dos itens sujeitos à substituição tributária. 3 agora, né? Dica número 3. Estou com a minha colinha aqui. Estou olhando aqui para não me perder na sequência. Dica número 3. Substituição tributária na saída. ST na saída. Então, quando é que eu tenho ST na saída? Nós vimos na dica número 2 que o fabricante ou o importador são os responsáveis pela ST. Então, quando esses estão fazendo a venda do produto aqui no estado de São Paulo, ou em outro estado também, né? Se você estiver me assistindo em outro estado, as regras são muito semelhantes em todos os estados do Brasil. Quando o fabricante ou o importador vende o produto, é que eles vão aplicar o regime da substituição tributária. Então, na saída, esse fabricante ou esse importador, ele tem que calcular o imposto dele, que a gente chama de ICMS próprio, e tem que calcular também o ICMS-ST, que é o imposto das operações subsequentes. Aí tem uma fórmula, tem um jeito de calcular que esse fabricante ou esse importador precisa aplicar para poder fazer o recolhimento da ST de toda a cadeia. Então, ST na saída é quando o fabricante ou importador fazem a sua venda. Vamos agora para a dica número 4. ST na entrada. Ué, Sérgio, ST na entrada? Não é na venda? Então, aqui em São Paulo, a gente tem uma particularidade, aqui em São Paulo e no Brasil todo, uma particularidade que o governo também cobra o ICMS de forma antecipada no momento da compra. Quando uma empresa compra de outro estado e esse produto vem sem a ST, ela fica responsável pelo recolhimento do ICMS de toda a cadeia de circulação daquele produto dentro do estado. Então, eu sou uma loja, comprei um produto de fora do estado e esse produto veio sem ST. Quando eu compro, no momento da entrada, eu já tenho que calcular o imposto da saída. Tá? Então, isso aqui a gente chama de antecipação tributária. Aqui em São Paulo está no artigo 426A. Aí no seu estado você precisa dar uma olhada, mas deve ter isso aí também, tá bom? Então, eu tenho ST na saída, que foi a dica número 3, quando o importador ou o fabricante vende, mas eu tenho ST na entrada, quando
qualquer contribuinte compra mercadoria para revenda, ele está sujeito a calcular a antecipação tributária, que é uma espécie de ST no momento da compra. Beleza? Vamos para a dica número 5. Dica número 5. Compra com ST. Agora eu quero falar com quem? Com você que é atacadista ou varejista. Você não é substituto, né? Você não é fabricante, você não é importador. Você compra a mercadoria e ela já vem com ST. O que acontece quando você compra com ST? Quando você compra com ST, você não precisa mais, né? Você não pode mais fazer o crédito do ICMS. Então, quando você compra com ST, você lança esse documento fiscal e não se credita de ICMS. Tá bom? Por quê? Porque o imposto já foi recolhido por toda a cadeia. O fabricante que vendeu para você, o importador que vendeu para você já recolheu o imposto de toda a cadeia. Então, você não se credita. Lança essa nota fiscal sem aproveitar crédito. Beleza? Ponto importante. Vamos agora para a dica número 5. Venda com ST. Você que é fabricante, você que é fabricante nada. Você que é atacadista, você que é varejista, que comprou com ST, o que vai acontecer na hora que você vende esse produto? Você também não debita ICMS. Então, na venda, esses que eu estou chamando de o atacadista ou varejista, na legislação da ST, eles são denominados substituídos, né? Substituídos porque alguém já recolheu o imposto, que seria o imposto deles. Então, quando eles vendem dentro de São Paulo, não recolhe mais o ICMS. Nem substituição, nem ICMS. Então, na dica 4, quando eu compro com ST, eu não me credito. Eu substituído. E quando eu vendo um produto que eu comprei com ST, eu substituído, não me debito. Então, não faz crédito na entrada e não faz débito na saída. Agora tem um detalhe aqui na venda com ST. Na venda com ST, é importante que esse substituído observe que se ele vender para fora do estado, aí pode ser que ele tenha ST. Por quê? Porque pode ser que ele esteja vendendo para um estado que tem protocolo com aquele produto. Aí ele tem que aplicar ST. Mas e se ele estiver vendendo para um estado que não tem esse tal de protocolo? Aí ele vai ter o imposto normal. Então, na venda para outro estado, esse substituído que eu falei, o atacadista ou o varejista, eles sempre terão que recolher algum imposto. Às vezes só o ICMS próprio, às vezes o ICMS mais a ST, tá? E às vezes fica a dúvida, mas espera aí, eu já comprei com substituição e na venda talvez eu tenha que pagar a substituição? Na venda talvez você tenha que pagar a substituição de novo. Aí tem um mecanismo aí que nós vamos ver lá na dica 8, né? O que acontece nesse caso, que é o ressarcimento. Tudo bem? Compra com ST, dica 5, venda com ST, dica 6. Agora vamos para dica número 7. Dica número 7, eu quero reforçar. Venda para outro estado. Venda para outro estado. Quando você substituído, atacadista ou varejista, ou você substituto, importador ou fabricante, vende para outro estado, vocês precisam olhar o seguinte. Esse produto, que aqui em São Paulo está na ST, que eu estou vendendo para outro estado, tem algum protocolo, tem algum convênio com esse estado para onde eu estou vendendo? Por quê? Porque se tiver protocolo, se tiver convênio, você vai aplicar novamente a substituição tributária. Vai calcular o imposto das operações subsequentes. E aí é importante. Importante que você tem que olhar para o cálculo que vai ser feito do imposto das operações subsequentes lá no outro estado. Você tem que ver a alíquota do ICMS do produto lá no outro estado. Você tem que ver se tem algum benefício lá no outro estado, tá bom? Então, mesmo que você já tenha comprado com ST, na venda para outro estado, você precisa observar esse detalhe, tá? Se tiver protocolo ou convênio, você tem que aplicar ST. Se não tiver protocolo nem convênio, você vai aplicar a regra de pagamento do imposto próprio aqui para o estado de São Paulo.
Tranquilo? Que dica nós tomamos, né? Já foi 7, né? Agora, dica número 8. Dica número 8. Ressarcimento. O que é ressarcimento? Ressarcimento é o mecanismo através do qual um substituído pode pedir de volta para o governo o ICMS da substituição tributária. Vocês lembram que eu vim falando nas dicas? Então eu disse que na dica 7 eu disse que se você vender para outro estado, você vai recolher o imposto próprio e talvez a ST novamente. Eu não falei isso? Mas se você é substituído, você já comprou com a ST. Aí quando você comprou com a ST, significa que o imposto da tua venda já estava pago, né, pelo fabricante. E aí você vai pagar de novo? Na venda para outro estado, vai pagar de novo. Só que aí você tem o direito de pedir de volta para o governo o ressarcimento, né? Pedir de volta o dinheiro da ST que você pagou na compra. Pelo menos isso, né? Senão você ia pagar 2 vezes. Então, o governo tem esse mecanismo chamado ressarcimento do ICMS-ST, que é quando você pode aproveitar, pode pegar de volta o ICMS que você pagou na compra. Tranquilo? Então, ressarcimento é a possibilidade de pegar dinheirinho da mão do governo e pôr aqui no bolsinho da empresa. Dica número 9. Complemento ST. Pois é, tem um detalhezinho aí que pode acontecer aqui em São Paulo. Quando você faz a venda, hoje, né, a gente tem aí umas mudanças na legislação, que o governo disse assim, quando uma empresa vende por um preço maior do que aquele que foi calculado pelo fabricante quando ele fez o cálculo da ST lá na primeira saída, quando ele fez o cálculo da ST lá na primeira saída, foi definida uma base de cálculo. Se o varejista, se o atacadista está fazendo a venda do produto por um preço maior do que foi a base de cálculo, ele tem que fazer um complemento da substituição tributária. Isso está no artigo 265 do regulamento do ICMS de São Paulo. Quando o último da cadeia faz a venda por um preço maior do que foi a base de cálculo, ele precisa fazer o complemento da substituição tributária, complemento da ST, tá? Então, e tem também a possibilidade do ressarcimento quando vende por um preço menor, tá? Então, existe ressarcimento se eu vendo por um preço menor, existe ressarcimento quando eu vendo para outro estado, mas existe o complemento quando eu vendo por um preço maior do que foi a base de cálculo. Isso está lá, artigo 265. Então, isso foi nossa dica número 9. E agora eu quero te dar a dica número 10. Dica número 10 é o ROT-ST. O que é o ROT-ST? Regime optativo de tributação da substituição tributária. O ROT-ST é o regime onde o governo disse assim, olha, o contribuinte, o substituído, se você vender por um preço maior do que foi a base de cálculo, você tem que me pagar o complemento. Então, eu te dou a possibilidade de você optar pelo ROT-ST, assim você não precisa pagar o complemento, ok? Porém, em contrapartida, se você vender por um preço menor, você também abre mão do ressarcimento. Então, o ROT-ST é um regime novo em São Paulo que trata da possibilidade do contribuinte fazer a opção e não ter nem complemento nem ressarcimento. Beleza? Foram aí 10 dicas para te ajudar. Estamos aqui há 13, 14 minutos, né? Então são só algumas dicas para você ter uma ideia. Caso você tenha necessidade de aprofundar o seu conhecimento de substituição tributária, de ROT-ST, de complemento, de ressarcimento, eu tenho um treinamento online que trata desses assuntos. Em algum lugar aí da bio você vai encontrar o link desse treinamento, beleza? Então, espero te ver. Se tiver dúvida, me manda, que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Tá bom? Professor Antônio Sérgio, canal Tributário Expert. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja feliz, esteja com Deus. Tchau.